Mais um VS Ranking e hoje a gente vai falar sobre um tema espinhoso, né? As 10 maiores zebras da história da Liga dos Campeões. Eu peguei aqui campanhas importantes também, de mais agora. Então um time pequeno, dentro da Liga dos Campeões de 2, 3, 4 anos atrás, se ele chegou à semifinal, é uma zebra. Mas antes da gente começar o VS Ranking, você sabe, sempre tem o número VSR 3. O número VSR é 3, você já sabe. Fica aí esperando, no fim do vídeo tem a explicação do que é esse número. É um número para embrulhar, quer dizer, desembrulhar o estômago. Antes de você me xingar, antes de você começar a me descer a lenha nos comentários, calma, veja a explicação até o final, calma. O time do Chelsea não tinha título da Liga dos Campeões até 2012, aliás, nenhum time de Londres tinha. Nesse ano de 2012, não tinha a menor cara que o Chelsea ia ser campeão, né? Péssimos resultados no campeonato inglês, alguns resultados duvidosos dentro da Liga dos Campeões, demissão do André Vilas-Boas, né, o técnico português que foi comprado a peso de ouro do Porto, né, com pagamento de multa e tudo. E aí sai o André Vilas-Boas, entra o Di Matteo e o time retrancado, o time não criava nada, o time ficava lá atrás e foi, mas mesmo assim foi avançando, chegou às oitavas de final, eliminou o Napoli num sufoco danado, depois passou pelo Benfica no vamos que vamos, e aí chegou na semifinal. O pessoal falando, o grande Barcelona do Guardiola. E aí o pessoal, não vai dar, né? Agora não vai dar, chegou no limite, pum, 1-0, gol do Drogba em Londres. Aí você fala, pô, não sei o que vai reverter. Aí chegou lá no Camp Nou, pá, saiu perdendo, 1-0, pá, 2-0, quando todo mundo já tava, pô, 2-0, o Barcelona é o resultado que o Barcelona precisa, pá, gol do Ramires, pum, cobertura. E aí o Barcelona martelando, e no final o Fernando Torres fez o 2-2 e aí classificou. Muita gente citou que esse gol do Fernando Torres podia estar na lista anterior, que eram os gols que fecharam o caixão, o do Fernando Torres poderia estar. E depois que o pessoal falou que eu não fui me lembrar e de fato poderia estar, aquele gol foi muito fecha-caixão, né? E aí depois de passar pela semifinal, Bayern de Munique, um baita time, que depois faria, no ano seguinte faria a tríplice coroa, jogando em casa, jogando na Allianz Arena. E aí o time do Chelsea sai atrás no final, consegue empatar e ganha nos pênaltis. Então é zebra. Pra mim é zebra. Schalke, que em 2011 chegou à semifinal da Liga dos Campeões. Era um time ruim? Não era um time ruim. Era um time que tinha boas peças. Tinha o Farfan, tinha o Huntelaar, que é um cara meio questionado, mas tinha o Raul, muita experiência, muita bagagem em Liga dos Campeões. Mas aquele Schalke, ninguém antes da competição, isso é um fator interessante, né? Colocaria o Schalke como para ir à semifinal. E esse time foi à semifinal, no meio do caminho eliminando a Inter de Milão, atual campeã. Antes tinha eliminado o Valência, até não conseguir aguentar na semifinal. Até um jogo bem competitivo, né? Mas acabou não conseguindo passar pelo Manchester United. Então, o Schalke 04 está pintando aqui nona maior zebra da Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund de 1997 era um time, de certa forma, envelhecido, né? Era um time com alguns jogadores muito experientes, o Müller muito envelhecido, o Chapuisat, o Riedel, com alguns outros jogadores sem tanto conhecimento, sem tanta fama, ainda não tinham explodido. Foi campeão alemão e aí dentro da Liga dos Campeões não se esperava muito que o Dortmund conseguisse chegar. Poderia avançar de mata-mata, caiu num grupo que tinha o Atlético de Madrid, ele conseguiu passar. E no mata-mata esse time cresceu, né? A primeira eliminatória eliminou o Auxerre e depois eliminou o Manchester United, né? O Manchester United daquela geração de Beckham, de Giggs e tudo. Eliminou e na grande final enfrentou a Juventus de Turim, enfrentou o atual campeão. E essa conquista foi fechada com o gol do Lars Ricken, esse cara que está entrando aqui, camisa 18. Que você que acompanha o programa, você que é fã do programa, já deve ter visto esse gol. Não, eu não recebo nada, eu não recebo comissão para botar esse gol no VS Ranking, né? Esse gol já estava no último programa e está aqui de novo, esse gol por cobertura. Eu não recebo nada, é só coincidência mesmo. Não comecem a falar não, só uma coincidência. E aí, por isso, o time do Dortmund, que a gente não imaginava, eu, por exemplo, vi esse jogo ao vivo, a gente chegou, pô, vai passear. E o Dortmund foi lá, melhor no jogo, campeão. É uma zebra que fala português. É uma zebra que fala português, tá ali Carlos Alberto, esse mesmo, fazendo gol em Liga dos Campeões, em final de Liga dos Campeões. É verdade, não é montagem. É uma zebra porque
Ninguém imaginava antes da competição, e ali você tinha Real Madrid dos Galácticos, você tinha o United do Ferguson, então você tinha muitos times fortes. Ninguém imaginava que o Porto chegaria sequer a uma final, e não só chegou à final, como foi campeão batendo o Mônaco. Então o time do Porto é uma das grandes zebras da história da Liga dos Campeões. Esse Porto catapultou o José Mourinho para o estrelato do futebol mundial. O Zé Mourinho montou esse Porto, que na temporada anterior tinha sido tríplice campeão, campeão português, campeão da Copa de Portugal e campeão da Europa League ou Copa da UEFA. E na temporada seguinte ganhou o português e ganhou a Liga dos Campeões. Ou seja, esse título pavimentou de vez o Mourinho entre os grandes técnicos do futebol mundial. Era um timaço. Se você pegar a escalação daquele Bayern, era um timaço. Ballack, Zé Roberto, Lúcio jogando muito. Você tinha o Placente, o argentino lateral esquerdo. Era um baita time. Só que o clube não tinha muita tradição em Liga dos Campeões, especialmente em avançar em fases agudas da competição. Então ninguém imaginava muito o Leverkusen indo longe, como a Roma, como o Arsenal, como alguns clubes. Ele tem aquela marca de quando você acha que vai, não vai. Mas esse timaço, amigo, ele foi derrubando um gigante atrás do outro ao longo da competição. Ele eliminou Arsenal e Juventus. Chegou no mata-mata, quarta de final, eliminou o Liverpool. Chegou na semifinal, eliminou o United. Ele foi derrubando o gigante. Aí parou no maior gigante, ou no maior clube, parou no Real Madrid na final. Aquele gol do Zidane, que você já viu, que já toda hora aparece aqui no VS Ranking também. Eu também não ganho nada pra botar ele, mas é um golaço. E aí o Leverkusen caiu. Aliás, nessa temporada, o Leverkusen foi vice. Vice da Liga dos Campeões, vice alemão e vice da Copa da Alemanha. Não é fácil torcer pro Leverkusen, não. A quinta maior zebra da história da Liga dos Campeões vem lá do Chipre. Será que tem zebra no Chipre? Acho que não, né? O Apoel foi às quartas de final da Liga dos Campeões de 2011. É isso mesmo. Um time do Chipre que começou lá na segunda fase Liga dos Campeões, ou seja, ele passou pela segunda eliminatória, passou pela terceira eliminatória, passou pelo playoff para entrar na fase de grupo da Liga dos Campeões. O Apoel ganhou o grupo, ele foi o campeão desse grupo. Aí depois chegou nas oitavas de final, enfrentou o Lyon, ganhou do Lyon, 1-0, perdeu por 1-0 na França, ganhou por 1-0 e ganhou nos pênaltis. E o Apoel foi parar, o Apoel do brasileiro Manduca. Lembra do Manduca? Nem eu. O Apoel da lenda do Championship Manager, o goleiro Chiotes, lembra? Você que jogou Championship Manager? Você deve lembrar, o Chiotes era um baita goleiro, era uma promessa. E aí o Apoel caiu nas quartas de final para o Real Madrid. De fato não deu, chegou no limite, mas coube para ele pintar aqui no VS Ranking. O submarino amarelo espantou a Europa, espantou o mundo, chegando à semifinal da Liga dos Campeões de 2006. Um time que cresceu dentro do cenário espanhol, treinado pelo Manuel Pellegrini, né? Com muita qualidade técnica. Esse time tinha Sorin, tinha Riquelme, esse time tinha o Marcos Senna, o brasileiro Marcos Senna, na época naturalizado já, comandando o meio campo, tinha o Forlan na frente. Um time de muita qualidade técnica, era muito sólido defensivamente. E isso funcionou dentro de Liga dos Campeões. Na fase de grupos, passou eliminando o Manchester United e aí o Villarreal jogou, entre aspas, com regulamento, até encarar o Arsenal, o poderoso Arsenal, na semifinal. E mesmo assim foi muito sofrido. Jogo em Londres, 1-0 para o time do Arsenal. No jogo da volta, a volta foi em Villarreal, no famoso estádio El Madrigal, 0-0, 0-0, aquele jogo amarrado, até que houve um pênalti. E o dono do time, Juan Román Riquelme, meteu e perdeu. O Lehmann pegou o pênalti e aí acabou a chance do Villarreal, mas o Villarreal espantou o mundo, muito bom o time. O Mônaco de 2004. Time comandado por Didier Deschamps. Na fase de grupos, o time do Mônaco pegou um grupo meio aberto, sem nenhum grande time, né? Essa foi a primeira Liga dos Campeões, esqueci até de falar isso lá na hora do Porto, em que voltou o mata-mata logo depois da fase de grupos. E aí no mata-mata o Mônaco atropelou. Primeiro eliminou o Lokomotiv Moscou e aí começou. Primeiro, Real Madrid perdeu por 4-2 no Bernabéu. Precisava de uma partida quase perfeita na volta, né? No Principado de Mônaco. Alô, Galvão Bueno, eu sei que você vê todo dia o VS Ranking que me falaram. E aí o time do Mônaco estava sendo eliminado, ganhando por 2-1, mas estava sendo eliminado e no final, gol do Morientes, ali faltando 5 minutos,
A famosa lei do ex, o Morientes fazendo gol e classificando o time do Mônaco. Depois passou pelo Chelsea e aí até perder a final pro Porto, como a gente viu aqui, até um passeio 3-0. Campeão da Liga dos Campeões, ou da Copa dos Campeões, na época, de 1982. O Aston Villa foi o campeão inglês no ano anterior, entrou na Liga dos Campeões. Ele nem teve muito trabalho até chegar à grande final. Eliminou o Valoar da Islândia, depois ele eliminou o Dinamo Berlim. Aí começou a pegar times um pouco mais conhecidos, o Dinamo de Kiev, da então União Soviética, e depois eliminou o Anderlecht, da Bélgica. Ou seja, você vê que ele chegou à final sem enfrentar grandes clubes, mas na final ele enfrentou o Bayern de Munique. Você tinha Paul Breitner, Augenthaler, Rummenigge em campo, jogando pelo time do Bayern de Munique, né? E rapaz, o Aston Villa acabou ganhando essa decisão por 1-0. Esse momento é um momento chave para a partida, ó. Tá indo embora o goleiro Rimmer e entrando o Spink. O Spink tinha jogado um jogo na história com a camisa do Aston Villa, um jogo só. Tava falando com o Tim Vicker, grande jornalista inglês que trabalha no Brasil, ele falou que esse jogo foi um massacre, que o goleiro, o Spink, que veio do nada para substituir o Rimmer machucado, fez mais de 20 defesas no jogo. E mesmo assim, o time do Aston Villa ganhou do Bayern de Munique. Campeão jogando contra o Barcelona dentro da Espanha. A final, que já estava marcada anteriormente, em Sevilha. 90% do público torcendo para o time do Barcelona e o Steaua Bucareste resistiu. O time era muito forte, esse time do Steaua. Ele tinha Petrescu, Lakatos, jogadores que jogaram Copa do Mundo. Tinha o Hagi, o Jorge Hagi, você que está acostumado a ver em clipe de Copa do Mundo e tudo, o Jorge Hagi jogava nesse time. Era um timaço. Mas enfrentar o Barcelona numa final, Barcelona que ainda brigava pelo seu primeiro título dentro da Espanha, a gente pode considerar aqui uma zebra, a maior zebra, e foi 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e nos pênaltis o goleirão fazendo milagre, segurando o time do Barcelona e dando ao Steaua Bucareste da Romênia a maior zebra da história da Liga dos Campeões. Te disse que o número VCR era 3. E sabe o quê? 3 jogadores jogaram a final da Liga dos Campeões com o nome de remédio para enjoo. Lembra que eu falei que ia te desembrulhar o estômago? Vou te dizer. O primeiro, o Listo, que jogou pelo Real Madrid na década de 60. O segundo, o Dramin, volante iugoslavo, que jogou pelo Estrela Vermelha. E o terceiro, o Plazil, meia do Mônaco, que perdeu para o Porto em 2004. Então são 3 jogadores com nome de remédio de enjoo que já jogaram a final da Liga dos Campeões. É isso aí, fechamos mais um VS Ranking. Toda terça, 11 da manhã, a gente está aqui. Marca a notificação, porque está sempre tendo vídeo novo. Vem aqui embaixo, dá o curtir no vídeo e deixa os seus comentários, o que você achou, tem outra zebra, se faltou algum. Provavelmente você vai me xingar porque eu botei o Chelsea como zebra, mas é zebra mesmo. Toda terça, 11 da manhã, um programa novo. Valeu!